quando a gente foi fazer a formação dos coordenadores pedagógicos em Araucária, no Espírito Santo, e a gente... Aracruz. Aracruz. E a gente perguntou para os técnicos e professores o que achavam dos coordenadores pedagógicos. Eles diziam que estavam ali ocupando um cargo para não fazer nada. Que eles nem sabiam o que era o cargo para o qual eles tinham sido nomeados. E o grande problema que nós temos em relação aos gestores escolares e aos coordenadores é uma coisa que você citou, que eles não foram formados nem para serem diretores e nem para serem coordenadores. Né? Então, por isso que é só a gente se juntar que pode nos salvar. Então, mas eu vou falar uma coisa diferente dessa. Aqui na Bahia, em Salvador, por exemplo, tem no Acre, né, no Maranhão e várias outras secretarias, o diretor ele é eleito pela comunidade escolar. E o coordenador pedagógico, ou ele passa no concurso, ou ele é indicado pela secretaria para ser coordenador pedagógico. Nem o diretor foi formado para ser diretor e nem o coordenador. Então, tem uma responsabilidade política e educacional das secretarias de educação de terem programas de formação continuada, seja para diretor ou seja para coordenador pedagógico. Porque senão cai na mesma relação que a grande maioria dos professores estabelecem com seus alunos. Avaliam o aluno a partir daquilo que ou não foi ensinado ou que ele não aprendeu. Quer dizer, o professor avalia o aluno sabendo que ele não aprendeu aquele conteúdo, ou então avalia a partir de um conteúdo que nem foi ensinado. Então, as secretarias de educação nomeiam os diretores ou os coordenadores pedagógicos sem que, anteriormente, eles tenham sido formados para exercer essas duas funções, e o mais grave ainda. Muitas vezes o diretor, por exemplo, ele é eleito para ser diretor da escola, muito mais por conta de arranjos internos que se faz com professores, com a comunidade, do que efetivamente por conta de um compromisso político-pedagógico, um projeto de transformação da escola. Então, você disse isso, quer dizer, o coordenador pedagógico ele tem um papel determinante na qualidade da escola pública e na qualidade do trabalho dos professores. Se de fato ele for um profissional capaz de construir um programa de formação, capaz de acompanhar o trabalho dos professores na sala de aula, né, a partir da complexidade do trabalho que existe na relação de ensino e aprendizagem dos professores com os alunos, e trazer essa complexidade como conteúdo da formação, não é aquilo que a gente chama de tematização da prática, do cotidiano, da sala de aula e etc. Então, eu acho que os diretores e os coordenadores não sabem qual é a função, quais são as competências profissionais exigidas, porque nem sempre um bom professor vai ser um bom coordenador pedagógico. Não é? Sim. Da mesma forma que o bom professor não vai ser um bom diretor de escola. Então, sim. É fundamental que se tenha programas de qualificação profissional, seja para diretores ou para os coordenadores pedagógicos. Aí, a partir dessa conversa, Rosário, eu acho que era legal você falar um pouco do que é essa complexidade do trabalho do professor, né? Porque parece que ensinar crianças é uma coisa simples, né? E teve alguns anos atrás, teve um texto de um pesquisador que dizia que dirigir uma escola e transformar uma escola que produz o fracasso numa escola de qualidade
é mais difícil do que produzir 3 mil carros por dia em uma montadora. Né? É verdade. Porque uma fábrica é toda automatizada e produz um carro em menos de 30 minutos. Então, eu queria que você falasse um pouco da complexidade que é a relação do ensino e aprendizagem e qual é o desafio para melhorar a prática docente no interior da sala de aula. Bem, eu falava há pouco disso, que a gente tem algumas ideias que são culturalmente construídas e que nos orientam, às vezes, sem que a gente nem perceba, né? Uma delas é essa, que ser professor é simples. O que tem por trás dessa ideia de que ser professor é simples? A ideia que tem por trás é a ideia de que ele é um transmissor de conteúdo, né? Então, o transmissor de conteúdo precisa fazer o quê? Precisa transmitir bem o conteúdo. Através de métodos expositivos, onde ele apresenta o conteúdo e os alunos automaticamente vão sair aprendendo aquilo só porque ouviram dizer, né? Então, acho que um dos problemas é esse, de que as boas práticas são práticas expositivas, né? E que aí, então, o professor precisa expor bem, ele sabendo falar e sabendo ler no livro e no planejamento que ele tem que fazer, ele vai saber, né? Então, isso é um absurdo total, porque isso vai na contramão do que eu e tantas outras pessoas há alguns anos defendemos, e que eu citei há pouco também, que é o fato de que a boa proposta é aquela que está ajustada aos sujeitos que estão ali. Bom, para isso precisa saber avaliar os saberes dos sujeitos, precisa pensar boas propostas. Se trabalha com livro didático, tem que saber o que do livro didático vai pular, porque é chover no molhado, e o que do livro didático está acima da capacidade do aluno e é preciso complementar com outras coisas. Quer dizer, é um trabalho criativo de grande importância pedagógica, a docência, e de grande importância política também, né? Então, como a ideia com a qual a sociedade opera é essa, de que o professor é um transmissor de conhecimento, então, ser professor é simples, então ser coordenador também é simples, porque ele vai só gerenciar o grupo de professores, dar acesso aos conteúdos que o professor tem que trabalhar, se trabalha com material didático, dá acesso ao material didático. Ele é, na verdade, um preenchedor de planilha de Excel, né? Deu certo, não deu, fez, não fez. Essa é a ideia de um coordenador nessa perspectiva ruim que a sociedade opera, né? Que é alguém que controla o que foi dado, o que não foi dado, o que foi feito, o que não foi feito. Isso é um total absurdo. Tem redes que têm exposto em determinados lugares o tanto da apostila que aquela rede usa que foi dado até tal semana. Quer dizer, como que pode considerar o sujeito com uma prática dessa natureza, né? Então, ao coordenador ele tem direito de ter um processo formativo que faz com que ele possa considerar a complexidade da função docente, que ele saiba identificar as necessidades de aprendizagem dos profissionais, que ele saiba selecionar os conteúdos e organizar boas pautas. Não é fácil. Do mesmo jeito que ser professor é complexo, ser um coordenador pedagógico nessa perspectiva é complexo também. Então, há uma dimensão da formação que é pessoal, é do investimento que cada um vai buscar para melhorar sua condição, para ficar cada vez mais sabido, mais competente, mais sábio do ponto de vista pedagógico. Mas há um tanto que é responsabilidade da instituição para a qual esse cidadão trabalha. Que se a escola privada é a equipe de gestora da escola privada, se é o sistema público, é a equipe de gestão do sistema público, da secretaria e tudo mais. Você falou dos coordenadores e dos diretores de escola. Diretor de escola não tem formação quase que em lugar nenhum nesse país. E quando tem, é formação à distância.
como se isso resolvesse, né? Aliás, acho que agora a gente tem que ficar esperto com isso da distância, porque como tudo foi feito à distância nesse intervalo que a gente está tendo agora, né, de não escola, digamos, pode-se criar, e provavelmente os mercadores da educação vão criar essa ideia estapafúrdia de que tudo pode ser feito à distância e que, inclusive, é muito mais baratinho, né? Não, gente, para ser professor e para aprender a ser professor tem que estar junto com os outros, tem que ter um coordenador que ajude. Para ser coordenador precisa estar juntado com outros coordenadores, pensar os dilemas da prática. Para ser diretor de escola, a mesma coisa, né? Então, acho que diretores de escola têm que procurar amigos críticos, coordenadores também, professores também, mas as secretarias de educação e os sistemas privados tem que se responsabilizar pela formação dessas figuras que são da maior relevância para a qualidade do ensino.